Boa noite. Vocês verem que interessante, eu já devo ter ido no Bom Dia Paraná umas 15 ou 20 vezes, né? E eu nunca havia conversado com o Soler. Ele estava ao vivo, fazia as entrevistas. Para falar a verdade, eu odeio acordar cedo, tinha que chegar lá às 6 da manhã. Você imagina para um cara que não gosta de acordar muito cedo. Ele acorda todo dia às 3h30 para fazer o programa. E a coisa que a gente mais quer quando acaba o programa é ir embora, né? E no meu caso era dormir, para ser sincero. Então dava lá 7 da manhã, acabava a entrevista, eu ia embora. E muitos anos nunca tomamos um café, nunca batemos um papo. E aí eu vi ele lá no encerramento do curso, me convidaram para dar uma palestra. E eu brinquei com ele o que ele estava fazendo lá, ele contou. E a partir disso ele leu o livro, fez o treinamento e gentilmente aceitou o convite aqui para fazer essa mediação. Pessoal, dito isso, eu queria mostrar para vocês, e sempre é um desafio você pegar um livro de 200 e poucas páginas, baseado no treinamento de mais ou menos 32 horas, e transformar isso numa palestra de 1h10. Então, eu tive que escolher 2 ou 3 assuntos aqui, não dá para falar sobre vários, senão fica superficial em tudo, e também não dá para se aprofundar em um assunto só, senão fica muito pesado. Eu vou tentar fazer uma geral. Antes, eu gostaria de fazer uma pequena estatística aqui. Quem de vocês, eu vou pedir para levantar a mão, quem de vocês é chefe ou comanda mais de uma pessoa? Levante a mão, por favor, aqui na sala. Olhem para trás, olhem para frente. Bastante chefe, hein? Tem mais cacique que índio aqui na sala hoje. Ainda bem. Agora fiquei curioso, quem não é chefe aqui, levanta a mão. Ah, tem índio também, tá certo. Bom, pessoal, quase todo mundo que é chefe tem de verdade, aquele sonho, né? Como é que eu faço para melhorar a minha equipe? Como é que eu me torno um melhor líder? Como é que eu me torno um melhor gestor? E eu gostaria de citar aqui para vocês, começar o bate-papo. Pronto, agora esse troço não vai funcionar. Ah, bom. Eu gostaria de começar com vocês na lata já, citando provavelmente o maior teórico atual, um cara chamado Jim Collins. Muitos de vocês aqui, principalmente o pessoal da pós-graduação, já deve ter lido. É um cara absolutamente profundo, é um estatístico, estuda empresas, estuda gestão, e ele pega estatística de 100 anos, ele não pega estatística de 6 meses, 100 anos, 120 anos, analisando as empresas de alta performance. E por que essas empresas têm alta performance quando comparadas com outras empresas do mesmo ramo em longos períodos de tempo? Jim Collins escreveu 5 livros, eu vou resumir aqui, muito pretensiosamente, os 4 passos que ele chama como os 4 passos que resumem tudo para se ter alta performance. Pessoal que não é chefe, antes de eu falar isso, vocês já ouviram falar de engenharia reversa? Todo mundo já ouviu falar de engenharia reversa? Quando sai um iPhone novo, provavelmente o pessoal da Samsung no mesmo dia vai desmontar o iPhone. Não para necessariamente copiar, também, né? Mas para ver como é que eles montaram. O pessoal da Apple vai fazer a mesma coisa com a Samsung e assim por diante. Então, o que eu vou falar aqui, muitos podem estar se perguntando, né, os que não são chefes, o que eu vim fazer aqui, né? Eu não sou líder, eu não sou gestor. Bom, primeiro pode vir a ser. Segundo, acho que todo mundo gostaria de melhorar os próprios resultados, né? Todo mundo quer ser um profissional melhor, um profissional mais capacitado, mais produtivo. Então, encarem, eu vou falar, claro, mais para lideranças, mas eu também vou falar, eu vou estar tentando jogar para vocês a engenharia reversa. Como é que um chefe interpreta vocês? Como é que um chefe analisa, ou deveria analisar, os subordinados dele? Como é que isso funciona na prática? Então, vamos tentar fazer algo que funcione para os dois lados. Então, Jim Collins compara uma empresa com um barco. Se você tem uma empresa pequenininha, encare como um barquinho de passeio com 2 ou 3 lugares. Se você comanda uma empresa grande, uma equipe grande, considere o seu barco um transatlântico. Vamos fazer uma estatística aqui de novo. Dos chefes que estão aqui, quantos comandam
uma equipe acima de 50 pessoas? Por favor, levante a mão. Mais de 50 pessoas. Dá para contar quase numa mão só. Deve 5 ou 6 pessoas aqui na sala. O Brasil tem hoje, antes de eu mostrar isso aqui, o Brasil tem hoje os dados do IBGE, os últimos dados são de 2015, o Brasil tem hoje aproximadamente 4.550.000 empresas. 99% dessas empresas têm menos de 50 funcionários. Querem ver a estatística aqui? Quem é chefe de menos de 50 pessoas? Levante a mão, por favor. 99% do pessoal aqui na sala. Então, essa é a realidade. Por isso eu vou falar da história dos barquinhos. Então, se você tem um barquinho, tem uma empresa com 2 ou 3 funcionários, provavelmente essa história, esse livro serão úteis para vocês. Se vocês têm um barco maior, com 100, 200, 500, 1000 tripulantes, em princípio, a história é a mesma. Vai valer a pena para vocês. Se você quiser alcançar alta performance, você líder, 4 grandes passos a serem realizados. Primeiro passo. Embarque as pessoas certas e desembarque as erradas. Na teoria parece fácil, né? Vamos tentar ver o que é pessoa certa e o que é pessoa errada. Segundo passo da alta performance. Agora que você já tem as pessoas certas nos lugares certos, coloque as pessoas certas onde elas produzem o máximo. Ficou claro o raciocínio? Então, primeiro, embarque as certas e embarque as erradas. E agora que você já tem as certas, coloque essas pessoas onde elas possam produzir o máximo, o que elas já têm. Terceira regra. Agora que você já tem as pessoas certas nos lugares certos, te ajudando a gerenciar ou liderar ou comandar a empresa, decida junto com essas pessoas o caminho que vai esse barco. Não adianta nada você ter gente boa se você não consegue ouvir essas pessoas. 3 ou 4 ou 5 ou 10 cabeças pensam muito melhor do que uma. E a última, e ele é radical nesse ponto, enquanto você, líder, não tiver 90% das pessoas certas nos lugares certos, tomando as decisões junto com você, você não deveria ter outra prioridade na vida a não ser encontrá-las. Ficou claro o raciocínio? Tem lógica? O livro é sobre isso, né? Eu começo literalmente o livro falando sobre isso. E o interessante, o engraçado, eu escrevi lá, equipes enxutas, se vocês olharem o subtítulo, né? Fazer gestão de equipes enxutas. Por que equipe enxuta? Mesmo nas grandes empresas, e quem comanda uma equipe maior sabe que cada vez mais as empresas estão com menos gente, né? Menos gente fazendo o máximo. Pra vocês terem uma ideia, eu não vou falar o nome aqui das empresas, mas eu dou consultoria, eu dou treinamentos há muitos anos para uma multinacional na área do agronegócio. E quando eu falei que eu estava escrevendo o livro, um dos gerentes regionais, o cara de Londrina, falou o seguinte: puxa, pena que não é para mim, eu sou de uma empresa grande. Eu falei: quantos subordinados você tem? Dei um chute. Uma multinacional gigante, mais de 50.000 funcionários no mundo. Um gerente regional funciona quase como um diretor. Quantos subordinados tem esse cara? 18. E o de Cascavel? 22. Mas e o de São Paulo? De São Paulo tem 30. Quem mais tem? Quem mais tem é o cara lá do Rio Grande do Sul, tem 34. Ou seja, mesmo numa grande empresa, as equipes estão cada vez mais enxutas. Concorda com isso? É isso ou não? Cada vez menos gente tendo que produzir o máximo. E aí eu sempre procuro na entrada do livro uma metáfora, uma comparação, uma historinha, e me deu um insight, eu falei, vai ser essa a história. Quem de vocês aqui já assistiu aquele programa Pesca Mortal? Alguém já assistiu? Levanta a mão, só para ter uma ideia, quem sabe o que é isso. Pesca Mortal. Nunca ninguém assistiu? O que é pesca mortal? No Alasca, 25 a 35, às vezes 60 dias por ano, é permitida a pesca de caranguejo gigante, king crab. É perigosíssimo, são barcos com 5 a 7 tripulantes, é absurdamente perigoso, ondas de 15, 20, 25 metros, menos 10, menos 15 graus, tempo horroroso, um risco terrível, um trabalho duríssimo, o pessoal trabalha 18, 20 horas por dia, é um trabalho duro. E o mais interessante desse trabalho duro
é que em um mês de trabalho, eles chegam a ganhar o equivalente a 2 anos. Quem de vocês toparia fazer um trabalho desse? Alto risco, super bem remunerado. Mas não é para todo mundo. Para vocês terem uma ideia, num dos programas, vocês vão entender daqui a pouco por quê, estava faltando tripulante, eles foram para a cadeia lá da ilha e perguntaram para os 50 presos, quem quer ir? Quantos toparam? 1. Com 4 horas no mar, ele pediu para voltar para a cadeia. E é verdade, tem um programa inteiro sobre isso. Vocês vão entender um pouquinho, eu vou passar aqui um pedacinho do filme e vocês vão entender. Vou deixar bem alto o som aí. Certainty is a word that doesn't exist when it comes to crab fishing on the Bering Sea. This is the deadliest job on the planet for a reason. Anything can happen. But to be successful, you've got to be bold and never blind. This could get real ugly real fast, man. When ice-cold waves slap you across the face and throw you onto the deck at 50 knots, you still need to keep up the pace. Even when you've been grinding all night, you can't slow down. You can't sleep. That's when it pays to have the right team on deck. Hey, watch out, guys. Wait, watch out! Out here, everyone pulls their weight as a team to reach the quota, where you risk bringing the whole operation down. There's no in-between. If you can, you'll be out on your ass next season. You're looking for an excuse to walk off this deck. It ain't happening. Pressure is immense. But it's about more than just reaching a quota. It's about reaching for the future you share with your shipmates. This is the $1,000 fire. And trusting in the right team of people will inspire you to stay strong when the pots are empty and the weather report says, not today. So you can catch the break you've been waiting for. This can drive you nuts. Quantos de vocês aceitariam esse emprego? 20 vezes o salário do mês. Quantos? 1, 2, 3. Para começar, 4, 5. Opa, tá dando cria aqui. Tem gente que gosta de dinheiro. Precisa ser uma pessoa diferente para entrar no negócio desse ou não? Qualquer um se adapta? Pergunta idiota, né? Pessoal, primeiro, opa, passei errado. Primeiro, não pode enjoar. Eu enjoo até em balsa. Eu sou pescador, eu pesco 5, 6 vezes por ano, já tentei tudo na minha vida. Já tomei, cheguei a tomar 5 draminhas. Pelo menos eu dormia a pescaria inteira, né? Não pesquei nada, mas não consegui. E passo mal. Eu subo em balsa, eu enjoo. Quer dizer, eu jamais conseguiria, seja quanto fosse a remuneração, eu jamais conseguiria. Outra, precisa trabalhar 18, 20 horas por dia, resistência física. Mais, capacidade de laçar o tal do corvo no mar. Outra, resistência. Mais, conviver com 5 pessoas num espaço minúsculo, praticamente sem comer e sem dormir direito. Quantos conseguem se adaptar? O interessante é, na prática, são 5 tripulantes. Quando um fica doente ou não consegue desempenhar, o que acontece? 20% de produtividade perdida imediatamente. Se 2 não conseguem, acabou a temporada do barco. Entenderam o raciocínio? Em pequenas empresas, a gente passa por coisa parecida ou não? O que vocês acham? Você tem 5 funcionários. Um único está no lugar errado. Qual será a consequência? Uma única pessoa, com as margens cada vez mais apertadas, um único subordinado, um único funcionário, uma única pessoa mal posicionada, pode significar falência, não em um mês, mas em um ano. E quando você tem 2, 30% ou 40% da equipe, você tem 10 funcionários e 2 ou 3 deles estão no lugar errado. Desastre. A sua empresa vai quebrar. E se você tem uma empresa de 100, a proporção é a mesma, né? Você tem lá 10 ou 20% fora do lugar, a sua empresa quase certamente terá problemas sérios. Eu fiz essa metáfora para dizer para vocês aqui, o próximo slide, que entre basicamente 86 e 2010, o que eu fiz na vida foi dar consultoria, e algumas empresas eu fiquei 18 anos, 11 anos, 10 anos.
Então, tudo que eu aprendia na prática, inclusive que o Bife, o Jorge, o professor, falou aqui, ele tinha 10 ou 12 lojas da Delano, por exemplo, eu conhecia há mais de 20 anos, eu dizia para ele lá, muitos anos atrás, essa loja aqui vai dar certo, cadê o Bife? Essa loja aqui vai dar errado, é verdade ou não? Por quê? Por causa da equipe. Mas como assim? Como é que você sabe? Você só está um dia aqui. Essas 5 pessoas aqui estão no lugar certo, na outra loja que você tem, as 5 estão no lugar errado. Esse troço não vai funcionar. Lembra, né? Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, eu tive o privilégio, na prática, de testar, para ver se esse negócio funcionava mesmo. Depois das consultorias, a partir de 2010, eu comecei a dar mais palestras, escrevi um primeiro livro, escrevi um segundo livro, escrevi um terceiro livro. Esses livros, felizmente, cada um deles já passou da 10ª edição. Em 2015, eu escrevi um livro sobre negociação. Esse livro já está na 10ª edição, indo para a 11ª, ficou 60 semanas na lista dos mais vendidos. Ano passado, já pela editora Planeta, Gente que Convence. Esse livro também já está na 5ª edição. E por causa dos livros, eu que nunca, até 2010, eu nunca havia dado uma entrevista na vida. Foram mais de 300 na revista Exame. Fui colunista da CBN 3 anos, agora 3 na Band News. Mais de 50 matérias nos 3 principais jornais do país, todos os canais de televisão, todas as revistas, jornais em todos os estados. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque o que eu vou falar agora vai tudo contra muitos de vocês ouvem. Agora eu vou nadar contra a correnteza. Vocês já ouviram aquela frase famosa? E aí vocês pensem se essa frase é real ou não. Eu vou falar a frase. Você pode ser tudo o que quiser na vida profissional. Basta querer. Já ouviram essa frase ou não? Verdade, meia verdade ou engano? O que vocês acham? Eu não vou constranger ninguém para levantar a mão aqui. Né? Já ouviram, não ouviram? Você pode ser o que quiser, basta querer. E eu vou colocar 3 situações. Ela é verdadeira, em termos, ou isso é falso? O que vocês acham? A maioria dos treinamentos, a maioria dos livros, inclusive, diz que isso é verdade. Que basta esforço. Experiência, quase mais de 30 anos, dando consultoria, dando treinamento, eu tenho que dizer que, infelizmente, isso é falso. Isso não é verdade. A gente não pode ser tudo o que a gente quer. Eu, por exemplo, não poderia ser pescador em mar de jeito nenhum. A não ser que inventasse um troço ali, e não inventaram, né? Pelo menos para enjoo. E assim, nas empresas, é mais ou menos parecido. A gente não consegue fazer bem todas as tarefas. A gente consegue fazer bem algumas delas. Para apoiar o que eu vou dizer, porque é um pouco chocante, e por isso eu mostrei o meu histórico aí nesses 5 livros e mais de 1000 entrevistas nesses anos todos, nadando contra a maré, porque eu estou dizendo, eu estou pregando, e não sou só eu, exatamente o contrário. A neurociência, isso aqui é um gráfico, obviamente é um gráfico estilizado, que compara a estrutura versus acabamento, o cérebro em diferentes idades da vida. Vocês estão vendo aqui, quanto mais amarelo e vermelho, menos maduro, quanto mais azul, mais maduro é o cérebro. Quem é que tem filho por volta dos 5 anos aqui? 5 anos de idade. Uma criança com 5 anos tem o dobro de sinapses de ligações entre os neurônios que o pai ou a mãe. O dobro. Uma criança do 0 aos 3 anos forma 2 milhões de sinapses por segundo. 24 horas por dia. A partir dos 3 anos e meio, 4 anos, a criança começa a deletar essas sinapses, muitas dessas sinapses começam a ser jogadas fora. Mais ou menos 1 milhão de sinapses por segundo são descartadas. Ou seja, as experiências que forem repetidas, as experiências que forem mais prazerosas ou mais repetidas muitas vezes, vão fazer parte do circuito permanente. Uma criança com 5 anos tem mais ou menos metade do acabamento, metade da estrutura cerebral. Eu só vou citar uma vez esse cara, mas quem puder leia. O nome dele é James Heckman, com H. James Heckman ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano 2000. Esse cara é um matemático e passou 35 anos da vida dele até então
estudando como se formava o aprendizado na infância, cognição na infância. E ele fez uma metáfora, para mim, uma das mais geniais que eu já vi na vida, que é comparar a personalidade do adulto com um prédio. A gente consegue mudar um prédio de lugar, pessoal? É possível mudar um prédio de lugar? É possível mudar a estrutura de um prédio? O que a gente muda num prédio? Imagine um prédio. O que a gente muda num prédio? Hein, Cris? Decoração, pintura, transforma quarto em sala, em cozinha, muda o banheiro de lugar. A gente pode fazer um monte de acabamento, mas a gente não muda a estrutura do prédio. Personalidade de adultos é parecido segundo o Heckman. A gente não muda a estrutura, a gente muda o acabamento. Mas 70% do que a gente é estrutural. Meu primeiro livro, o nome do primeiro livro é Por que a gente é do jeito que a gente é. Neurociência aplicada à gestão de pessoas, estudei isso muitos anos. E quando eu falei a primeira vez sobre isso, eu lembro, foi em 2010, as pessoas ficaram entre chocadas e confusas. Como assim esse negócio de estrutura? Quer dizer que eu não posso mudar? Não é que você não pode mudar, é que você não consegue mudar radicalmente. 70% de nós é estrutural. 30% é acabamental, se existisse essa palavra. Então vamos lá. Com 8 anos de idade, alguém tem filho por volta dos 8 anos? Pois bem, 60% da estrutura está feita. Quando eu tinha 8 anos, meu apelido era cabeça de jaca. A cabeça de alguém com 8 anos já é do tamanho de um adulto. Ainda bem que o resto cresceu, né? Porque caía para um lado quando eu dormia, caía para o outro. Eu não sabia o que era jaca, agora eu sei. Alguém tem filho por volta dos 12? Agora só falta rezar, tá? Porque o que vocês tinham que dar como exemplo estrutural, como base para a personalidade, está feito. E por volta dos 16, alguém acha algum amarelinho aqui? Quase nada, né? E 20? Quem que tem 20 anos aqui na sala? Matusalém. Sabe o que é isso ou não? O cara que morreu com 1000 anos. Está velho, 20 anos, estruturalmente está montada. A plataforma mental, o que a gente vai ser para o resto da vida, está estruturado. A base da personalidade está formada. Alguns podem estar chocados, vamos chocá-los um pouquinho mais. Eu prefiro contar as más notícias para depois contar as boas. Capital humano versus fases da vida. Essa matéria saiu na matéria principal da revista Exame de dezembro do ano passado. E a fonte, estudos de 25 anos da Universidade de Harvard, e no Brasil teve o apoio do Hospital Sabará, e aqui está a citação, e da USP está a citação do pessoal. Imaginem o gráfico aqui, 0 aos 70 anos. Como é que vocês acham que vai ser o gráfico aqui, esforço necessário para mudar, e a capacidade do cérebro mudar em resposta ao ambiente? Entenderam as duas questões? Quer dizer, se o ambiente me obrigar a mudar, de emprego, de função, de trabalho, de vida, até que ponto é possível? E qual é o esforço necessário para mudar? O que vocês acham que vão dar os gráficos aí? Tchum! O esforço necessário para mudar. Quanto mais velho, aí tem uma boa e uma má notícia. Qual vocês querem primeiro? A má notícia, quanto mais velho, mais difícil. Qual é a boa? Quanto mais velho, melhor a gente fica naquilo que a gente já é bom. O raciocínio fica mais rápido. Os caminhos, as estradas mentais, as principais sinapses, quando a gente tem 18, 20 anos, elas são estreitinhas. Quando a gente tem 30 anos, elas são mais largas. Quando a gente tem 50, é a minha faixa, tenho 54, elas são muito largas. Então, a gente trafega muito mais rápido, 24 horas iluminado, sem trânsito. As tomadas de decisão são muito mais objetivas, são muito mais rápidas, ou seja, a gente sabe o que está fazendo. Como é que é o outro gráfico? O que vocês acham que vai acontecer? Capacidade do cérebro mudar em diferentes respostas ao ambiente. Ou seja, o ambiente me obriga a mudar, ou me obriga a mudar de função. Mesmo assim, será difícil.
E qual é a idade que essas duas faixas se encontram? Por volta dos 22. Moral da história, passou dos 22, tá velhinho. Passou dos 40, tá bom no que faz. Brincando, falando sério, a gente não consegue fazer as pessoas mudarem radicalmente, nem a gente. Aliás, quem tem filho com mais de 12 anos sabe o que eu estou falando, né? Com 12 anos, 13, a estruturinha está lá. A partir dos 12, 13, 14, a gente consegue fazer bons acabamentos. Aliás, um acabamento excelente de primeira, ou um péssimo acabamento. Mas a estrutura está pronta. Isso tem a ver com gestão de pessoas, gente? O que vocês acham? Tem ou não? Então vamos lá. Já que tem a ver com gestão de pessoas, vamos ver o quê? Talvez todo mundo sempre tem umas pesquisas aí, né, em revistas, a Exame adora fazer isso. Quem foi o maior gênio de todos os tempos? E aí aparece uma listinha com 10. E quase sempre, ou nunca, nessa listinha dos 10 mais geniais, está o Freud. Eu não sou psicólogo, eu sou engenheiro agrônomo. Mas eu acho que um dos maiores gênios que já apareceram na face da Terra foi o tal do Freud, que bolou toda a teoria da psicanálise, que tem alguns furos, é verdade, mas esse cara conseguiu observar um monte de coisa na personalidade sem tomógrafo, sem raio-x, sem equipamento sofisticado, com um grupo muito restrito de pessoas. Esse cara, na minha opinião, foi um dos, sei lá, ele tem que estar entre os 5 mais geniais. E ele bolou, essa metáfora é dele, essa comparação é dele, não é minha. Ele disse que a personalidade de todos nós é como se fosse um iceberg. A gente enxerga um pedacinho, a parte de fora do iceberg, pedacinho, é uma montanha, né? Que está olho nu, mas grande parte do iceberg está debaixo d'água. 70%, 80% da montanha de gelo está debaixo d'água. E existem camadas na personalidade que só com um olhar mais atento a gente consegue identificar. Nos outros e em nós mesmos. O que eu vou mostrar aqui, de maneira absolutamente resumida, é óbvio que no livro está muito mais detalhado, é um pouco desse iceberg. Quer dizer, como é que funciona a nossa personalidade. Teoricamente, o que a gente consegue mudar e o que a gente, por mais que se esforce, dificilmente conseguirá. A primeira parte da personalidade, e a gente deveria, quem é líder, quem é chefe, quem comanda pessoas, deveria prestar uma tremenda atenção nessa história de perfil. Mas quem não é chefe, e eu não sou chefe, não gostaria de ser, não tem problema, preste atenção no seu perfil também. Depois nós vamos ver as outras camadas. Significa que mesmo sendo exterior, ela é estrutural. Para simplificar, eu baseei isso aqui no DISC. O DISC é muito mais complexo, não dá para falar do DISC em 1 hora, muito menos em um dia. Eu vou falar 10 minutos sobre o perfil. Eu dividi em 3 grandes perfis por uma questão didática. Me digam se isso aqui existe. Primeiro perfil. 70% de nós que estamos aqui nessa sala, temos um desses 3 perfis que eu vou comentar. Um desses 3 é mais forte na personalidade. E um desses 3 comanda o jeitão, a cara da gente, a maneira como a gente age no dia a dia. Vamos ver. 30% de nós aqui tem uma mistura de 2 ou 3 perfis e eles estão, como eles estão misturados, não está claro. Vamos ver aqui. Primeiro perfil. Perfil técnico. Qual é o jeitão? Quem tem um perfil técnico, estruturalmente é uma pessoa introvertida, calada, tímida, fechada, reservada, organizada, metódica. Fica muito mais confortável ouvindo do que falando. Fica muito mais confortável fazendo, em silêncio de preferência, do que conversando. Existe esse perfil ou não? Pessoal, a pessoa com perfil técnico, característico de personalidade, é fechada, é calada, é envergonhada, é tímida. O que acontece se eu falar assim, fulano, eu vou te botar para vender agora? O que você acha? Atender 30 clientes por dia. Você é honesto, você é trabalhador, você é confiável, vai vender. O bicho morre de vergonha.
Ele quer morrer de vergonha de falar bom dia para a mulher dele. Mas como ele é honesto, trabalhador, esforçado, vai ser vendedor agora. E é um fiasco desgraçado. E é demitido. E está lá constando o último emprego vendedor. Onde é que o besta vai procurar emprego? De vendas. É o cachorro correndo atrás do rabo. Pessoal, a gente pensa assim, né? Perfil técnico é só no trabalho. As características que eu acabei de falar aqui, elas aparecem no trabalho. Mas quem é assim na vida pessoal, ou não é? Quem tem um perfil técnico é tímido, é isso ou não? O que acontece quando convida um tímido para ir numa festa? O que ele fala? Eu não vou, por quê? Porque vão me encher o saco, né? Eu não gosto de conversar. Não, fique tranquilo. Ele pisa na festa, fala aí, fulano. Dança aí, fulano. Ele é tímido. Ele tem vergonha. Ele não gosta de festa. E aí, para se animar, bebe. E é aquele fiasco. Aí fica animado, conversa, só que no outro dia vem a ressaca, né? E volta a ser tímido como sempre foi. Pessoal, perfil técnico, a pessoa com perfil técnico trabalha melhor com coisa do que com gente. É um coiso. Tem algum problema nisso? É coiso. Agora, não bote o coiso para lidar com relação, ou pelo menos 70% do tempo trabalhando com negociação, com gente, com equipe. Não vai dar certo. 70%. O que é o bom emprego? O que é o bom trabalho? É aquele em que eu posso ser aquilo que eu sou 70% do tempo. Tem lógica esse raciocínio ou não? Onde eu consiga usar 70% das minhas características estruturais trabalhando. O bom emprego, o bom trabalho, a boa carreira é aquela em que 2/3 do tempo eu faço o que eu gosto, eu tenho talento, e 1/3 do tempo eu faço coisa chata. É a vida. E como é que vocês aqui vão saber se estão no lugar certo? Se 2/3 do tempo você faz o que você gosta, você está no lugar. E se for o contrário, só benzena, amém, Jesus, né? Você está no lugar errado. Segundo perfil. Perfil turbinado. Agora é tudo o contrário. Acelerado, impaciente, impulsivo, ansioso, acelerado, gritento, exagerado, multitarefa, tem fogo no rabo e baba quando fala. Eu estou até me afastando aqui, eu sou assim, né? Coitada da plateia aqui. Por quê? Porque é acelerado, porque faz 30 coisas ao mesmo tempo, porque é desse jeito. A neurociência, eu não sei quem deles inventou uma hipérbole, na verdade, um exagero, dizendo o seguinte, que cada uma dessas pessoas usa óculos especiais. Esses óculos distorcem a realidade. Cada um de nós aqui nessa sala, sem perceber, usa óculos especiais que distorcem a realidade. A gente enxerga o mundo de maneira muito particular. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Como é que vocês acham que a pessoa com perfil técnico enxerga o mundo? Como é que esses óculos especiais fazem com que o técnico enxergue o mundo como? Hein? O mundo é acelerado. Olha lá, correu. É louco, olha lá, correu, olha lá, correu. Olha lá, foi. Todo mundo é rápido, todo mundo é impaciente, as pessoas são loucas. E quanto mais perfil técnico, mais esse filtro cognitivo, esse viés que distorce a realidade, vai aparecer. Então, quando o chefe fala para um técnico, acelera aí, rapaz. Coitado, esse chefe é louco. Vai fazer quando? No mês que vem, pode ser? Ele não é rápido. Como é que é o perfil acelerado? Como é que é o óculos do perfil acelerado? Aqui tem uma anta, aqui tem uma lesma e aqui tem uma capivara. E sabe qual é a morte do acelerado? Quando encontra os três num buffet de comida por quilo, a velhinha pega uma ervilha e bota no prato. Meia alface, e o buffet é livre, não dá vontade de matar a velha. Pegar o prato e tá. Eu tô brincando, gente. Eu prometi que eu não ia falar besteira, nem palavrão, nem politicamente correto, não pode falar mais nada, né? Só que na frente da velha tem uma capivara. E mais à frente tem uma anta. E lá tem um cágado, para não falar tartaruga, né?
bem devagar. É claro que as pessoas estão numa velocidade normal, mas o acelerado enxerga como? Lento, lerdo, moloide, burro e lesma. Então, o turbinado distorce a realidade. Ou seja, o turbinado é multitarefa, gosta de fazer 20 coisas ao mesmo tempo, gosta de pressão e quando chega em casa, é a mesma coisa. Fala no telefone, sacode o neném no colo, assiste jogo, come e manda e-mail. Tá claro o jeitão? Então isso não é uma característica, não, a vida me fez assim. Fez nada, você já nasceu desse jeito para começar, né? É perfil estrutural. Onde é que o turbinado funciona melhor? Multitarefa, autonomia, gosta de trabalhar por empreitada. Gosta de pressão ou não? Adora. Quanto mais turbinado, maior a pressão. A pressão mais ajuda do que atrapalha. E o técnico? Mais atrapalha que ajuda. E a gente quer misturar os dois ao mesmo tempo. Terceiro perfil, perfil sociável. Gente boa, animado, sociável, carismático, conversador, empático. Tem gente assim ou não tem? Lida muito melhor com gente do que com coisa. Ficou claro? Só que às vezes passa do ponto. A pessoa sociável gosta tanto de gente que ela não diz nunca não para convite nenhum. Se o porteiro do prédio convidar para o aniversário do batismo do sobrinho, ele vai. E se enturma na festa. E convida para ir lá no outro dia e esquece. Tem gente assim ou não tem? Quem entra no avião, e eu entro no avião e fico num canto, né? Quando eu vejo alguém chegar lá na frente, bom dia, tudo bom, tudo bem? Ela vai cumprimentando o avião inteiro, não tem gente assim? Eu falei, não vai sentar do meu lado. Sentou. Tudo bom, você faz o quê? Durmo, né? Não adianta nada, porque ela vai conversar com a pessoa ou da frente ou da trás. Curitiba, Manaus, 18 horas de voo, o voo inteiro conversando. E um fala de um assunto, outro fala do outro. Já perceberam isso ou não? Eles nunca falam o mesmo assunto. Porque um não presta atenção no outro, porque precisa falar. Tem gente assim ou não tem? E não é de sacanagem. Qual é o filtro mental do sociável, que é diferente dos outros dois? Como é que ele enxerga o mundo? Esse mundo é muito triste. Ou seja, eu preciso alegrar o mundo matraqueando. Conversando. Sendo gente boa. É isso ou não é? Batendo um papo com estranho. Tudo bom? Como é que você vai? E conversa mesmo. Será que existe trabalho para gente assim ou não? Existe. E a pessoa acaba sendo feliz quando ela está no lugar certo. Vamos fazer uma estatística aqui. Os 3 modelos. Quem tem um perfil... Atenção, pessoal, é óbvio que vocês estão ouvindo, então, mas eu tenho um pouco desse, todo mundo tem um pouco dos 3, mas 70% de vocês tem um deles predominante. Quem tem mais o técnico, mais introvertido, levanta a mão alto. Olhem para trás, olhem para frente. Está dando cria aqui, ó. Quem tem o perfil acelerado, levanta a mão. Opa! E o sociável? E já vão bater papo agora, quer ver? Bom, eu gostaria de falar mais 2 horas sobre esse assunto, mas esse assunto acabou. Será que muda alguma coisa a gente saber disso na empresa ou não? Muda ou não? Lembra do barco? Lembra da pessoa certa? Pessoal, gato não vira tigre. Mas se eu encher de comida, arruma um gato gordo. Tigre é tigre, gato é gato. São bichos diferentes, são naturezas diferentes, são estilos diferentes, são comportamentos diferentes e se dão bem em lugares diferentes. Eu tenho certeza que se eu acabasse esse bate-papo agora, já seria útil. Quem não é chefe, é útil saber disso também ou não? Por quê? Onde é que é o meu lugar? Onde é que eu funciono melhor? Onde é que eu posso fazer o máximo? Onde é que eu produzo mais? Se eu não souber sobre isso, ou não entender nada da base do que significa perfil, eu vou ser que nem um carrinho de bate e volta. Eu vou ficar batendo de um lado, batendo do outro, e não vou saber porque dá errado, e também quando der certo eu não vou saber por quê. A segunda camada do iceberg são os talentos. Vejam,
Como assim perfil? Perfil é um jeito de falar personalidade. Personalidade é uma palavra grega que quer dizer persona. Persona quer dizer máscara. Significa que todos nós aqui, sem exceção, usamos diferentes máscaras. É isso ou não é? Para diferentes contextos. Todo mundo usa máscaras. A personalidade, o perfil, significa que eu tenho máscaras que eu uso mais tempo. É esse o raciocínio. Máscaras mais fortes. Máscaras que eu não consigo disfarçar. Máscaras que são estruturais. Então, quando eu falo em perfil, eu estou falando das máscaras estruturais. Ficou claro? É coisa que eu posso até, por exemplo, um perfil técnico, pode aprender a dar palestra ou é impossível? Pode, mas vai dar um trabalhão do inferno. Meses, às vezes anos, ele dá a palestra, pode até dar um show, pode acontecer ou não? Acabou a palestra, volta a ser tímido, não tem problema nenhum. Ele mexeu no acabamento, um acabamento difícil, mas possível. Eu consigo deixar alguém com perfil sociável quieto por um dia inteiro ou não? Desde que amarrado e amordaçado, talvez. Aí eu pergunto, é possível ele se controlar ou não? Claro que é. A que preço? Atenção, fique quieto, passe o dia ouvindo tudo na reunião e não abra a boca. Quanto é que vai custar isso para quem é associado? E não é hoje, é o mês inteiro, o ano inteiro, 5 anos seguidos. Está claro o preço que se paga? Então vamos falar da segunda camada. Segunda camada. E por que segunda camada? Porque ela está um pouquinho mais escondida. Ela não é evidente, ela não é explícita, como é a camada externa. E não basta uma simples entrevista ou bater um papo rápido que eu vou descobrir os talentos de alguém. Não vou. Até cerca de 25 anos atrás, o conceito de inteligência, por exemplo, era a inteligência lógica matemática. Lembra disso? Na rapidez de raciocínio, ser rápido em conta, etc. Sujeito brilhante, chamado Howard Gardner, bolou a teoria das inteligências múltiplas. E ele disse lá na época, 25 anos, que a gente não deveria medir uma única inteligência, que é o QI. A gente tem pelo menos 8 inteligências, hoje fala-se em 12. E essas inteligências, é claro que ter um alto QI, um alto quociente de inteligência, uma inteligência lógica, matemática acelerada, isso é espetacular para a pessoa, né? Memória de elefante, rápido de raciocínio, contas complexas sem precisar usar papel, ler e nunca mais esquecer. Bom, é raro, mas é um talento. Talento musical, ouvido musical, a pessoa consegue tirar nota, ou consegue tocar de ouvido, isso é um talento, isso é um dom quase genético. Inteligência linguística, a pessoa consegue, ninguém consegue explicar direito. Por quê? Muito menos os cientistas. Como é que alguém consegue aprender tão rápido idiomas mais diversos, mais variados, muito mais rápido que gente normal? E assim a gente pode falar aqui de 8 inteligências, pelo menos. Agora, 7 delas, ou 8 delas, ou 90% das inteligências, tem forte componente genético. Significa que quem tem o tal do ouvido musical, provavelmente isso é um componente genético. Quem tem um QI muito alto, isso tem componente genético. Vocês sabiam que adulto não muda QI? Sabiam disso ou não? Você pode fazer hoje, daqui 5 anos, daqui 10, daqui 20, o seu QI não vai mudar estatisticamente. Por mais que você estude, isso não tem a ver com esforço. Uma dessas 8 inteligências eu consigo aumentar, eu consigo evoluir bastante depois de adulto. Qual é ela? Inteligência emocional. Capacidade. E a inteligência emocional é a soma de 2 inteligências. Inteligência intrapessoal, ou seja, eu consigo me analisar, eu consigo me conhecer bem, eu entendo o que está se passando pela minha cabeça. Quando eu falo alguma besteira, eu percebo na hora que eu falei besteira. Quando eu deixo de falar alguma coisa importante, eu também percebo, puxa, eu devia ter falado e não falei. Quando alguém me ataca ou faz uma ironia, eu percebo quando é por mal e quando não é. Ou seja, inteligência intrapessoal. Ficou claro? É possível aprimorar. E a inteligência interpessoal. Inteligência interpessoal é diferente. Eu consigo ler, eu consigo identificar o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro quer. É uma inteligência, ou não é? É um talento. Quando eu junto essas 2 inteligências, a intrapessoal e a interpessoal, é o que a gente chama de inteligência emocional. Felizmente,
a gente consegue evoluir muito. E cada ano que passa, se a gente prestar atenção no autoconhecimento de verdade, e na leitura dos outros, a desenvolver, por exemplo, melhorar a empatia, a gente consegue evoluir bastante na inteligência emocional. E das 8 inteligências clássicas, provavelmente, eu acho, aí a opinião é a mais importante de todas. Nesses talentos aqui, para simplificar, tem gente pensando, né? O otimista aqui na sala, tem gente otimista aqui na sala, não tem? O otimista pensando, eu tenho essas 8 mais 5 que ele não falou ainda. E o pessimista? Eu não tenho nenhuma. Não é nem para lá, nem para cá. Outros talentos, por exemplo, ser engraçado é um talento ou não? Sim ou não? Tocar bem violão, jogar bem futebol, jogar bem vôlei, ser rápido, ser bom jogador de xadrez, tudo que a gente faz bem feito. O que é um talento? É aquilo que eu faço bem feito, sem esforço ou com muito pouco esforço. É esse o raciocínio. Todo e qualquer talento deveria ser utilizado na vida profissional. Tem lógica o que eu estou dizendo? Quer dizer, além do meu perfil, que eu devo conhecer, eu preciso conhecer, identificar. Poxa, mas o que tem a ver eu ser engraçado com ser gestor de negócios? Use a sua graça ou o seu humor para quebrar o gelo, para bater papo com o cliente, para deixar o ambiente mais leve. Pode ser isso ou não? Se você é rápido de raciocínio, use isso daí. Se você joga bem futebol, organiza campeonato. Ou seja, quanto mais eu conhecer os talentos das pessoas que... Primeiro os meus, se eu sou chefe. E, obviamente, das pessoas que trabalham comigo. Terceira camada. Agora ficou mais fundo. E quanto mais fundo, menos a gente tem noção e mais difícil é identificar. São as atitudes. E aqui, no caso, eu vou usar a palavra atitudes positivas. O que é atitude positiva? É algo que não é perfil, é algo que não é talento, é algo que depende mais do esforço do que da personalidade do que o talento. Entenderam o raciocínio? Por exemplo, fale uma atitude positiva. A pessoa ser esforçada. É uma atitude ou não? Que independe do perfil do talento. A pessoa ser comprometida, a pessoa ser disciplinada, a pessoa cumprir aquilo que ela promete, e assim por diante. No livro, eu elenquei 3 atitudes que, na minha visão de consultor, são as mais importantes. Mas aqui eu só vou falar de uma. Profissionalmente, na minha opinião, tem gente que discorda, tem gente que acha que ela é para cima, tem gente que acha que está abaixo. Na minha opinião, é a mais importante de todas. E é aquela que eu, líder, ou você que não é líder ainda, não é chefe, deveria prestar atenção, porque ela vai ser definidora do seu sucesso ou do seu fracasso profissional nos próximos 10 ou 20 anos. Qual é essa atitude? Profissionalismo. Estamos falando de trabalho aqui. Pô, mas a anticlímax, ele falou pensando que ia ser uma coisa espetacular. Como assim profissionalismo? Eu não sei onde eu li. A definição que eu vou dar não é minha. Eu li em algum lugar, não sei quem falou isso. Profissionalismo é aquela pessoa que faz muito bem feito, ou faz o melhor possível, sem ninguém mandar. É uma boa definição? Vamos de novo. O que é profissionalismo? É fazer bem feito a maior parte do tempo, ou o tempo todo, sem ninguém olhar, sem ninguém mandar. Quanto é que vale isso para um chefe? Você saber que o seu subordinado vai fazer o que ele puder, ele vai fazer o melhor. Quanto é que vale isso? E não é de vez em quando. Está claro o raciocínio? Profissionalismo, vamos de novo, fazer muito bem. Ou seja, em vez de falar listinha, ser ético, ser comprometido, ser dedicado, ser proativo, fazer bem feito, etc. Ao invés de colocar uma lista com 10 coisinhas, eu estou colocando uma coisona, profissionalismo. Na minha visão, experiência desses anos todos, quem tem um alto grau de profissionalismo no começo da carreira, será um profissional bem-sucedido, independentemente da área que trabalhar. Está clara a lógica?
O cara que cumpre o que promete, que faz o que precisa, independentemente do lugar que trabalha, do cargo que ocupe, mesmo que ele esteja no lugar errado, ele vai ter sucesso profissional. Outra atitude, para não falar que eu não citei uma segunda, mas essa é um pouco mais difícil, e é um nome meio esquisito, é a tal da dor de dono. Já ouviram falar dessa atitude ou não? Dor de dono. Conhece esse termo? Dor de dono? Dor de dono significa trabalhar na empresa dos outros como se a empresa fosse sua. Sabe por que essas pessoas costumam ser bem-sucedidas? Porque elas trabalham na empresa dos outros como se fosse dela. O que vai acontecer quando ela tiver dela? Ela já treinou na empresa dos outros. Ela já está pronta, né? Porque o tempo inteiro ela atendeu, ela foi comprometida, ela se matou pela empresa como se fosse dela. Quando ela tiver dela, ela vai dar resultado. Eu podia parar aqui e falar, bom, esse aqui é o mapa da mina, né? Tem lógica? Vocês acham que tem lógica prática saber sobre isso a respeito dos seus subordinados? Tem lógica ou não? É possível uma coisa muito complexa, muito teórica? É possível ou não? Você conhecer o perfil das pessoas que trabalham para você. Você conhecer os talentos, o principal talento. E conhecer as atitudes positivas. Pesa ou não pesa? Com isso aqui, eu já consigo montar um time de alto desempenho. Eu quase fico tentado a acabar por aqui, mas eu vou ter que mostrar o que pode dar errado. E o que pode dar errado, e pode afundar o iceberg da pessoa, e pode afundar inclusive o iceberg do chefe, são os pontos limitantes. O que é ponto limitante? São aquelas características de personalidade, a chamada mancha cega muitas vezes, são comportamentos que na maioria das vezes a gente não percebe, mas estão afundando o iceberg da gente. Muitos anos desempregado, não para em emprego nenhum, é mandado embora com frequência, já quebrou, teve 10 empresas, quebrou as 10, na 11ª quebra de novo, tem dificuldades enormes e continua desempregado. Tem ponto limitante, tem mancha cega, tem alguma coisa que está afundando. Eu elenco, então, são dezenas, né? São 3 principais, na minha opinião. Qual é o pior ponto limitante? Profissional. Primeiro, vamos fazer uma graça aqui. Ponto limitante é uma coisa que normalmente a pessoa não se toca. Deixa eu dar um exemplo fácil. Por exemplo, chato, sabe que é chato? Alguém conhece um chato que fala assim, ó, eu sou José Chatão. Alguém conhece um? Na minha infância, eu não vou falar, não deve estar aqui, coitadinho, até morreu, tinha um cara na turma que chamava, o apelido era Geraldo Espantarroda. Não precisa nem dizer por quê, né? E ele não se tocava, e toda a festa ele ia encher a cara, e a última vez que eu encontrei ele vomitou na piscina, pra vocês terem uma ideia, acabou com a festa. Normalmente os limitantes são graves porque a pessoa não percebe. Por exemplo, ponto limitante, teimosia extrema, limita a carreira ou não? Dono da verdade, professor de Deus, só ele sabe, só ele decide. Os outros são burros, ele sabe tudo. Às vezes é até verdade, a inteligência em cima da média. Mas a pessoa é totalmente sem noção. É teimoso, é intransigente, é cabeça dura. E, atenção, senhores, quando o chefe está te criticando, é um bom ou mau sinal quando o chefe te critica? É bom porque ele está tentando te salvar. Quando o chefe que te criticava diariamente fica 2 meses sem te criticar, sua batata já assou, tá? Eu estou falando sério. Não receber feedback é o pior feedback que pode acontecer para quem trabalha. Quem é chefe sabe o que eu estou falando. Já está procurando outro que ainda não achou. Outro limitante. Então, a teimosia. O que mais? Falta de profissionalismo. Concorda ou não? Trabalha que é um leque quando o chefe olha. O chefe levanta a cadeira, vai ver filminho pornográfico, na hora. Ou vai mandar e-mail, ou vai dar migué, ou vai enrolar. Está enganando quem? Baixo profissionalismo, pouca dedicação. Pô, mas a empresa não me reconhece, meu chefe não me reconhece, a empresa não me reconhece, e você está fazendo o quê nessa empresa, ô gostosão? Se você é acima, você é tão melhor que a empresa que você trabalha, o que você está fazendo lá? Se a sua empresa é medíocre, vá para onde? Por uma que não seja. Então, muitas vezes, o que limita a carreira das pessoas é não perceber os principais pontos limitantes.
aqueles pontos fracos, aquelas falhas que ninguém tem coragem de dizer muitas vezes, porque é um pouco constrangedor, e que estão levando a pessoa para o buraco. Chefe também tem ponto limitante ou não? Muitos dos motivos, ou o principal motivo, além do mercado, da política, da encheção de saco, de imposto, vamos tirar as variáveis, da baixa performance, tem a ver com o ponto limitante do chefe. Tem coisa que está fazendo errado. Então, esse é o mapa, pessoal. Não estou dizendo que é fácil, mas em uma hora, né, o que a gente pode falar para dar uma ideia é isso. Se você entender esses 4 grandes aspectos, primeiro da sua personalidade, para se posicionar no lugar certo, e depois, para cada uma das pessoas que trabalham com você, você certamente vai melhorar a sua performance pessoal, e quando um líder melhora a performance pessoal e consegue identificar isso nos seus subordinados, ele vai melhorar a performance do grupo. Bom, meritocracia na prática. Vamos fazer um rápido exercício. Eu vou botar um gráfico aqui. Não se preocupe em anotar, obviamente. Isso está no livro. Literalmente, o que eu vou mostrar aqui está no livro. Eu boto um gráfico como esse que vocês estão vendo aí, com 16 quadradinhos. Em cada quadradinho desses aqui, eu vou dar uma sugestão. O que você faz no 1? Vamos ver aqui, ó. O 1. Digamos que a pessoa ou as pessoas que trabalham na empresa de vocês já têm o perfil adequado. Lembram disso ou não? Perfil técnico, perfil sociável. Lembram disso? Elas já estão. Eu deveria avaliar 2 grandes coisas em cada pessoa que trabalha comigo. O resultado que ela gera e as atitudes. Lembra das atitudes positivas ou não? Principalmente profissionalismo. Eu deveria analisar essas 2 coisas. Vamos ver. O que é o 10? O que é o 10? No gráfico aqui. O que significa o 10? Resultado, mediano, atitude. O que você faz? O que você faz com o 7? O que é o 7? Atitude, boa, resultado. O que você... Agora vamos uma difícil. O que você faz no 1? O que é o 1? Resultado espetacular. Atitude, ele vende, ele bate meta. Só tem um pouquinho, é ligeiramente canalha. É o pata de elefante. Onde pisa, ferra tudo. A palavra é outra, né? Mas vocês entenderam, né? Onde pisa, destrói tudo. O que você faz com cada um deles? Senhores e senhoras, deem uma olhada no gráfico, eu vou passar a minha opinião. É óbvio que no livro eu explico o que eu faria em cada um dos 16 quadrantes. Mas eu gostaria que vocês, que são chefes, e quem não é chefe também, que dê uma olhada aí, para ver o que acha que deveria fazer. Tá claro a primeira coluna? Manda embora. Atitude ruim, trambiqueiro, mentiroso, rolista, baixo profissional. Não, mas bate meta, mas manipula, mente, engana, enrola. Já ouviram aquele papinho, é que eu conto pequenas mentiras comerciais? Já ouviram essa história ou não? Mentira é mentira, comercial ou não. Segunda coluna. Tá claro aqui ou não? Como assim cartão amarelo? Melhore o seu desempenho. Eu estou de olho. Resultado médio, atitude meia boca. Como assim procure substituto? Começa a procurar, porque isso não vai longe. E assim por diante. O que é feedback corretivo? Atitude média, resultado bom. Fulano, parabéns pelo resultado. Você está dando muito migué ultimamente. Chegando atrasado, contando mentirinha, fazendo rolo, eu estou de olho. Tem lógica? Suba para alcançar o mesmo nível. Terceira camada. Como assim se tiver perfil treine? Como assim? Como assim? Se a pessoa tem o perfil... Atenção. O que é o 16, pessoal? O que é o 16? Atitudes: dedicado, comprometido, esforçado, ético, correto, trabalhador. O resultado está muito ruim. O que está acontecendo? Não sabe fazer. É só treinar. Tem perfil para função. Tem boas atitudes? É só treinar. Isso aqui vai melhorar rapidinho. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Como assim o 7? 7 é parabéns. Muita gente fala assim, eu não vou elogiar senão estraga. Isso é uma besteira.
Quanto mais a gente elogia quem é muito bom naquilo que faz, mais a pessoa tende a caprichar. E aqui, ó, o que é o 4? Alta performance. Dê condições especiais. Bônus, folga extra, cursos especiais, participação na sociedade, distribuição de resultado. Porque se você não der uma atenção especial, o seu concorrente vai dar. Ou ele vai ter a própria empresa. Pessoas fora de série, uma pessoa espetacular, precisa ter condições espetaculares. Vocês já ouviram aquela frase, alguns empreendedores? Eu sou um chefe justo, eu trato todo mundo igual. Já ouviram essa frase ou não? Então é uma anta. Essas pessoas são diferentes, elas merecem ser tratadas diferentemente. Como é que você vai tratar um preguiçoso igual ao super trabalhador? Tem lógica isso? Como é que você vai tratar o altíssima performance com o medíocre? Não, eu sou justo. Não, isso não é justiça. Isso é injustiça. Não tem nada a ver com justiça. Para não falar que ficou superficial, como é que eu faço para escolher o candidato certo? Agora eu já sei quem é a pessoa certa no lugar certo, já tive que trocar 2 ou 3 da minha equipe. Como é que eu acho o profissional correto? Avalie 2 coisas, grandes coisas. Perfil, lembra do perfil ou não? Perfil técnico, lembram? Perfil sociável, perfil turbinado. Quer dizer, é um trabalho técnico, é um trabalho que exija dinamismo, é um trabalho que exija... Qual é o perfil ideal? Segundo, rastro. O que é rastro? Todos nós aqui nessa sala, todos nós temos um rastro profissional. Temos ou não temos? E aí 2 pessoas aqui de 18 anos. Quem tem 18 anos tem rastro também? Tem nota na faculdade, tem estágio, tem ou não tem? Tem o desempenho, tem o que ele fez, tem o que ele não fez, tem a idade que começou a trabalhar. Todo mundo aqui nessa sala tem um rastro. E se a gente olhar com lupa, a gente consegue detalhar qual é esse rastro. No livro que vocês têm em mãos, tem uma sequência de 100 perguntas para entrevistar qualquer pessoa. Se você usar 100, você vai gastar 6, 7 horas numa entrevista. Se usar 10, você vai gastar meia hora. Mas existe uma sequência para avaliar tanto o rastro profissional quanto o rastro pessoal. As minhas sugestões estão aqui. O que eu faço com rastro ruim? Puxa, mas o cara é radical. Você está fazendo uma seleção. O candidato teve 16 empregos em 5 anos. Quem contrata? Levanta a mão. Pô, esse cara é flexível, né? Flexível para ir embora, né? Se ele fica, em média, 3 meses em cada empresa, o que você acha que vai acontecer na sua? É rastro ruim. No mínimo, a pessoa não sabe o que quer. Está claro esse raciocínio? Rastro mediano. O que eu faço? Mesmo com bom perfil. O que vocês acham? O que eu faço? Como desespero? Como assim desespero? Pô, o rastro é meia boca, o perfil é meia boca. Você olha para o banco de reserva, vocês lembram do Cacete Planeta ou não? Tabajara Futebol Clube, vocês lembram ou não? O time? Tinha a vaca, o saci, quer dizer, o centroavante uma perna só. E o craque do time era o Marrentinho Carioca, que era o Bussunda, né? Pesando 120 quilos, era o craque do time. O técnico olhava para o banco e falou, vai a vaca mesmo, né? A vaca não é uma mulher sem vergonha, era uma vaca mesmo, um quadrúpede, não um ruminante. Então, por que desespero? Você olha para o banco e não tem nada, bom, vamos tentar com isso. Pessoal, me desculpem. Eu estou tentando me policiar, mas eu não vou aguentar. Só essa vez. Completem a frase. Você contrata alguém, você faz a entrevista, sabe quando termina a entrevista e fala, ai meu Deus, mas só sobrou, e é isso? Eu estou achando que não vai dar. Mas aí você é otimista, né? E contrata. Atenção para a frase. Da onde a gente menos espera, de lá é que não sai nada mesmo. Quantas vezes já aconteceu isso na vida? Então, cuidado com o desespero. E por que arriscado? Arriscado, quem tem um rastro meia boca, tem risco. Aliás, quem tem rastro bom já tem risco, né? A gente só está vendo uma parte do iceberg. Esse é o problema. Terceiro, o que você faz com as pessoas com bom rastro, mas com um perfil ruim?
Excelente rastro, mas você quer contratar um perfil técnico para ser vendedor de campo. Vai ser difícil. Está claro o raciocínio? Você vai estar botando lá um tigre para fazer trabalho de gato. Não vai funcionar. Arriscado, contrate. Como contrate? Rastro bom, atitude boa, você tem uma boa chance que dê certo. E por último, vale o risco, contrate e alto potencial. Tá claro? Estou tentando ser o mais prático possível, colocar a pessoa certa no lugar certo. O que a gente vai fazer depois, antes de encerrar, é revisar a alta performance. Lembra do barquinho ou não? Lembra dos barcos? Queria dizer para vocês o seguinte, ó. O que define a motivação de uma pessoa. Quem quiser ler um livro espetacular, o nome do livro é Break All the Rules. Esse livro já tem 15 anos de idade. Marcus Buckingham escreveu esse livro. Esse cara foi presidente do Instituto Gallup, nos Estados Unidos, e ele entrevistou durante 20 anos mais de 1 milhão de funcionários de alto nível, de empresas de médio e grande porte, e mais de 50 mil chefes, gerentes para cima. E ele elenca no livro, e vocês aqui vão me dizer se é verdade, se isso continua valendo 15 anos depois, existem 3 fatores que atraem pessoas talentosas para uma empresa. Quais são esses 3 fatores? Vamos ver se vale até hoje. Pela ordem. Quais são os 3? Ó, atenção, atrair gente talentosa, hein? Gente com alto potencial. Quais são as 3 coisas? Primeira, dinheiro é a terceira. Mas é claro que atrai. Qual que é a primeira? O nome da empresa, a fama da empresa. É verdade ou não? Antes do dinheiro é onde é que eu vou entrar? Eu sou talentoso. Segunda. A terceira a gente já falou. Qual que é a segunda? Reconhecimento vem em quarto ou quinto, por incrível que pareça. Qual que é a segunda? Oportunidades de crescimento. Quer dizer, a empresa tem nome, eu vou ganhar bem, e é uma empresa onde eu tenho chance de crescimento, ou vertical, ou horizontal, que seja. Tem um monte de área que eu possa me desenvolver assim por diante. Depois tem o quarto, o quinto, o sexto, assim por diante. E varia de país para país, a escala 1 para a escala 3. O mais espetacular do estudo é que em todos os países, quase unanimemente, e não aparecia um segundo lugar próximo, vem a pergunta que eu faço a seguir. O que atrai a pessoa talentosa mesmo? Nome, oportunidade e dinheiro. O que mantém alguém super talentoso por um bom tempo, motivado, comprometido e gerando resultados? Entenderam a pergunta? O que atrai, todo mundo entendeu. Mas o que mantém alguém talentoso, motivado e produtivo? Tem um fator principal. Disparado, ele é tipo 5 vezes mais que o segundo fator. Relacionamento, oportunidade, o que mais? Reconhecimento, desafio. Bom, a gente podia ficar o dia inteiro aqui. Vocês não iam acertar, a maioria não acerta. Sabe qual é o primeiro? O que mantém alguém motivado e talentoso por muito tempo? O relacionamento com o chefe imediato. Tem lógica? Como assim? É amigo? Não é amigo. As pesquisas mostram o seguinte: o cara é duro, mas é honesto. O cara é firme, mas é sincero. O cara é bravo, mas é correto. O cara cobra bastante, mas é meritocrático. Tem lógica isso? Vou repetir. O fator que mais motiva e retém gente talentosa é o relacionamento com o chefe. Não é com o presidente da empresa, não é com o diretor, não é com o gerente, é com quem ele lida no dia a dia. É verdade isso ou não? Ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Vale até hoje isso? Vale no Brasil? Vou repetir, senhores chefes. O fator mais importante, o que mais motiva as pessoas no dia a dia das empresas é o relacionamento, é o respeito, é até a admiração com o chefe. E quando a gente fala chefe meritocrático, cuidado. Não é o chefe que sabe tudo. É o chefe, inclusive, que admite. Você consegue fazer aquele troço para mim, que eu sou muito fraco naquela função? Você consegue atender aquele cliente, que eu não posso nem ver ele na frente? Ou você faz essa planilha, que eu não sei nem ligar o computador?
maioria das pessoas, a maioria dos chefes que admite pontos fracos ou limitantes, ele aumenta o respeito, ou não. Ele admite que ele não faz bem feito, porque ele sabe que ele vai ter outras pessoas na equipe que vão fazer bem feito para ele, por ele e com ele. Então, pessoal, antes de encerrar aí para as perguntas, eu queria mostrar o seguinte para vocês. Se você quiser alcançar grandes resultados, são 4 grandes coisas a serem feitas. Quais são mesmo essas coisas? Primeira coisa, qual é? Qual é a primeira mesmo? Embarque as pessoas certas e desembarque as erradas. Vocês acham que é possível ter alta performance com 20% ou 30% da pessoa errada? Ah, mas é meu filho. Mas então dá uma mesada pro lazarento, né? E manda ele embora. Mas é cunhado, sabe como é que é? O cara é meio burro. Mas então dá uma casa para ele, né? Mas tira ele da empresa. Desembarque as pessoas erradas. Segundo, agora que você já tem as pessoas certas, coloque essas pessoas onde elas produzem o máximo. Tem boa atitude, é comprometida, é esforçada. Puta, mas está no lugar errado. Então põe no lugar certo. Ela vai render, às vezes, do dia para a noite, ela dobra o rendimento. Qual que é a terceira mesmo? Agora que você tem as pessoas certas nos lugares certos, ouça-as, decida junto com elas o caminho a ser seguido. E quarta e última, enquanto você não tiver 90% das pessoas certas, nos lugares certos, você líder, você chefe, não deveria ter outra prioridade na vida a não ser encontrá-las. E uma vez encontrando-as, motive-as adequadamente. Ficou claro? Para encerrar, eu sempre gosto de terminar com uma historinha. Tem gente que jura que essa história é verdadeira, eu não sei, mas eu vou contar para vocês. Alguns já até ouviram. A história é a seguinte. Dizem que um multibilionário, aliás, o velhinho, 90 anos, um patrimônio de mais de 1 bilhão, já estava no finzinho da vida, e queria doar a fortuna dele em vida ainda, antes de morrer, antes de ficar doente. Ele não tinha parente, não tinha filho, não tinha empregado, não tinha nada que ele confiasse. Ele contratou uma equipe de consultores, e ele queria achar 20 pessoas no mundo com 3 grandes características. Primeiro, uma pessoa de reputação ilibada, quer dizer, uma pessoa honestíssima. Segundo, uma pessoa talentosa, muito talentosa naquilo que faz, não interessa a área. E terceira, uma pessoa que tem um patrimônio líquido de menos de $1 milhão. Quem se encaixa aqui? Ó, honesto, ultra talentoso, super bom naquilo que faz e com patrimônio acima de $1 milhão. Esse é o mais fácil dos 3, provavelmente, né? Esses eram os critérios. Durante 2 anos dizem que procuraram esses caras, essas pessoas, homens, mulheres, e encontraram lá 30 pessoas espetaculares naquilo que faziam. O velhinho chamou, já estava em cadeira de rodas, pediu para todo mundo botar maiô ou biquíni, né? Sunga, em volta de uma piscina de 100 metros, lá no comecinho, o velhinho na cadeira de rodas, e falou o seguinte, ó, vocês são os 30 melhores do mundo nesses 3 requisitos. E eu gostaria de doar minha fortuna para um de vocês. E eu só tenho um teste final. É um teste de coragem. Quem atravessar essa piscina primeiro e chegar do outro lado primeiro, em segundo lugar não ganha nada. Ganha, leva tudo. $1 bilhão amanhã. Quem quer? Todo mundo já estava, né? Eu só vou avisar uma coisa. Tem 20 crocodilos do Nilo aqui na piscina, né? E tinha mesmo. Os bichos começaram a nadar lá. 1 minuto e nada, 2 minutos e nada, 5 minutos e nada, 10 minutos e nada, e aquele zum, 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 e o velhinho já meio triste, né? Até que um cara pula e começa a nadar. E é rabada para um lado, cacetada para o outro. Para resumir a história dramática, o cara chegou do outro lado. Os jacarés estavam com a boca amarrada, os crocodilos, né? Mas o cara chegou, imagina o susto, né? Ele atravessou. Ganhou, chegou lá, o velhinho deu a volta, olhou para o cara, o rapaz, e falou, você ganhou, chorando, né? Você ganhou $1 bilhão. E o cara assustado. Você ganhou $1 bilhão. Vou entregar amanhã. Mas hoje você pode pedir qualquer... O que você quiser. Minha casa, meu carro, o que você está vendo aqui na rua. Você pode pedir qualquer coisa antes de ganhar o cheque. O que você quer? O cara pensou e falou, só quero uma coisa. Quero achar o lazarento que me empurrou na piscina.
Essa história tem duas morais. Uma bonitinha e uma nojenta. Qual vocês querem? As duas. A bonitinha. Às vezes é preciso um empurrão na vida, né? Puta frescura, né? E a segunda, que eu sou mais adepto. Às vezes, um lazarento é útil na vida da gente. Espero que eu tenha sido útil, pessoal. Obrigado.